Bom dia, pessoal. Então, vamos começar a aula. O Colégio Arthur, é só vocês que vai assistir a aula hoje? Tá. Vocês conseguem vir mais pra frente para conseguir interagir com vocês durante a aula? Estão bem distantes, tem bastante lugar na frente. Fica mais fácil. Ok. Então, pessoal, a gente vai retomar alguns conceitos enquanto os colegas ali se organizam na sala. Eu vou retomar uns conceitos que faltaram terminar da aula passada. E hoje a gente vai iniciar uma outra parte um pouco mais interativa, que trouxe um exemplo também já voltado para o agronegócio, para a gente poder conseguir construir a aula de uma forma mais dinâmica, tá? Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Oi. Ok. Então, da aula passada a gente iniciou a parte organizacional, da estrutura organizacional de uma empresa, né? E começamos ali desde a parte hierárquica até essa diferença entre atacadista, varejista e o fabricante, né? Só que aí a professora não passou ainda os conceitos. Então, a função do fabricante, se a gente aplicar para o agronegócio, o fabricante seria o próprio produtor rural, né? Então, pensando que esse produtor rural, ele vai, né, ali ter o insumo, né, direto ali da natureza, né, o insumo próprio, produzido, e depois vai fazer o quê? Pode ser beneficiado no mesmo lugar, né, ou vendido para uma outra empresa que vai beneficiar, que é o fabricante, né, que vai ter um produto final ali, finalizado, acabado, né, para o consumidor final. Mas dentro dessa rede também tem o atacadista, né? Somente para a gente conseguir diferenciar. Então, o fabricante ele vai beneficiar o insumo, depois, né? O atacadista ele vai comprar desse fabricante. Não são todos os fabricantes, no caso, que vai vender para o consumidor final. Aí, pensando na agricultura, claro, é um pouco mais fácil, né? A gente consegue comprar em feiras, né, direto ali do produtor, mas pensando num contexto geral, assim, de outros tipos de materiais, outras mercadorias, né, a gente nem sempre consegue comprar direto do fabricante. Então, para isso que existe o atacadista, que ele vai vender, né, um volume maior e com um preço mais baixo para quem for comprar, né? E qual que é a finalidade, né, em si do atacadista? Então, em algumas situações ele vai simplificar não somente a questão ali do volume, do preço baixo, né, mas também na embalagem ali para reduzir o transporte e armazenagem. Eu vou passando rapidamente aqui esses conceitos, porque depois com a próximo conteúdo vai ficar um pouco melhor de vocês entenderem cada função ali na rede, né, nessa cadeia produtiva, tá? Então, acaba visando essa estratégia também de uma vantagem competitiva ali para quem, né, trabalha como atacadista. Então, ele vai cobrir, né, geralmente o preço ali de mercado, onde os fornecedores não têm condição de atingir, né, como um atacadista, claro. Ele vai, na maior parte das vezes, atender varejista. O que é o varejista que a gente costuma encontrar no dia a dia? Os próprios supermercados, né? Então, aí sim, o consumidor final vai conseguir ali, geralmente, comprar esse produto, por quê? Lá no atacadista, ele vai vender, sei lá, 100 unidades de cartela de 30 ovos, né? Ninguém vai comprar de uma vez 100 cartelas de 30 ovos, né? Então, geralmente a mãe, né, ou vocês podem lá comprar no mercado o quê? Uma cartela, duas, né? Então, por isso que para o consumidor final fica interessante apenas quando está dentro do varejo, né? Ok. Então, eu vou passar rapidamente aqui esse vídeo, tá? Que tem aqui alguns exemplos, e aí a gente vai iniciar a outra aula, finalizando os conceitos da aula passada. Ok, então aqui deu para entender bem, né? Em relação até mesmo à compra, questão de preços, né?
Até agora, não sei se ficou alguma dúvida do que a gente conversou na aula passada em relação à estrutura organizacional, essas diferenças dos conceitos. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Ou tem alguma pergunta? Alguém estava falando algo que eu não consegui ouvir? Ou foi só conversa? Tá bom. Então tá. Vamos tentar fazer essa atividade. Eu vou passar aí 10 minutos, na verdade. Ali tá 15, eu vou deixar 10. Façam em duplas, ou no caso aí, talvez na escola, no Colégio Arthur tem 5, pode fazer em dupla, em trio, ou trio, né? Tá bem? Então, vamos tentar classificar essa atividade só para a gente fechar o conteúdo? Então, vamos lá. Considere uma empresa chinesa lá de produtos químicos, agrícolas, né? Uma multinacional que compra os produtos e vende a uma revenda paranaense, a qual comercializa os produtos para seus clientes, produtores de soja, milho e trigo. A respeito do exemplo, responda. Classifique os canais de distribuição, mencionando a importância dessa cadeia. Tentem classificar como vocês entendem que é distribuído dentro do que a gente conversou na aula passada, ou em relação a, nesse princípio de atacadista, varejo, o que vocês conseguiram entender. É sempre depois do vídeo que ele acaba ficando menor. Eu não sei se ficou claro. Então, os canais de distribuição aí que foi apresentados até agora, é isso, é o modelo do fabricante, o atacadista, né, o varejista. Então, como vocês, dentro desse exemplo, conseguem classificar, né, como que seria essa distribuição em relação a fábrica lá chinesa de produtos químicos, né, uma multinacional compra e vende a uma revenda paranaense. Então, determinar o que, talvez ali não ficou muito claro. Então, ali vocês vão dizer o que ali fica, já tem a resposta, né? A fábrica chinesa, a gente já sabe, ali tem o fabricante. Então, uma multinacional compra os produtos e vende. O que ele é? Que canal de distribuição que ele é? Né? A uma revenda paranaense, tá? Que comercializa os produtos para os seus clientes ali, produtores de soja, que é o consumidor final. Aí ficou bem claro. Escuto, tô ouvindo. 10 minutos isso? 10 minutos. 10 minutos, porque é rápido, é só 3, né, classificações ali, tá bom? Todos conseguiram concluir? Então, a gente tem um grupo disponível já para apresentar a resposta. Perfeito. Então tá bem, pode começar. Sim, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo. Eu coloquei que a fábrica chinesa, ela é a fabricante, a multinacional é a atacadista e a revenda paranaense seria o varejo. Daí coloquei que é importante para conciliar e organizar os métodos de quantidade de venda dos produtos. A
importância da própria empresa para produzir somente os produtos, a importância do atacadista é para a venda de grandes quantidades e do varejo é para a venda de menores quantidades individuais. Isso mesmo, muito bem. Obrigada, viu? Certinho. Alguém aí do Colégio Arthur quer falar ou trouxe alguma outra informação para adicionar ali na resposta da colega? Para vocês, vocês confiou. Eu não vou ler o Arthur. Eu não leio. Apareceu na tela. Alguém vai falar? Pode falar com o Thiago. Não, eu não consigo entender. Você vai falar com a sua palavra. Pode ficar tranquilo. Fale da forma como você compreendeu, não tem problema. Fala aí. Não, é para falar a resposta porque ela postou lá no. Tá bom, ó, tudo bem. Se ficou, né, não está se sentindo à vontade para falar, tudo bem. Lembrando, né, de novo, deixem, quem não concluiu a resposta, deixa certinho no caderno, né, pra gente depois, para vocês postarem lá no Classroom, né, para poder pontuar a nota de presença, tá bem? Não tem problema. Então, é isso mesmo que a colega comentou, né, ficou perfeito, né, tanto a classificação ali da cadeia de distribuição até agora, como em relação à importância. Agora eu vou passar o próximo conteúdo, que aí a gente vai direcionar, ou melhor, vai entender melhor esses canais de distribuição e o que é, né, desde o que é a distribuição e o que é essa cadeia, né, envolvendo aí a parte da distribuição em si. Estão conseguindo visualizar os slides? Ok. Tá, então a partir de agora a gente vai começar a adentrar na parte de desenvolvimento organizacional, né? Então, para quê? Para entender mais a fundo a evolução desse papel da logística, dentro, né, principalmente na distribuição, que é o principal quando a gente pensa em logística, já vem o quê? Entrega, recebimento, né? Então, e compreender o porquê que esse desenvolvimento organizacional na gestão da cadeia de suprimentos. Tá? Então, aqui nós já retomamos todo o conteúdo ali do que vimos na aula anterior, né? Só para relembrar até aqui, né? Para iniciar esse desenvolvimento organizacional. Então, só para consolidar, né? Essa estrutura organizacional da função da distribuição, exemplo lá numa cooperativa como a Coamo, hoje a gente vai usar tanto, talvez até eu não consiga concluir o conteúdo que eu preparei, mas se não hoje, a gente termina na aula que vem. O exemplo principal vai ser a cooperativa Coamo, porque ela é excelente, né? Principalmente vamos aí enaltecer que é uma cooperativa paranaense também, muito bem organizada, né? Então, eles têm uma função muito completa, tá? Desde a produção, armazenamento, transporte e vendas desse insumo, né? E o beneficiamento também. Então, quando você consegue desenvolver ter uma estrutura organizacional consolidada, né? Faz com que a empresa trabalhe junto e todo mundo consiga prosperar ali nesse conjunto, tá? Vocês vão entender melhor. Então, assim, o conceito ali, né, lá no início, na década de 50, as funções logísticas já eram, assim, vistas assim apenas como apoio. Imagine, né, a quantidade de alimento que era desperdiçado, né, quantos produtos eram desperdiçados, porque ninguém entendia como armazenar, nem mesmo como questões de técnicas de venda, né, o que mais que tinha de problema de logística? As estradas, se ainda assim nós temos estradas, né, ruins, imagina, né, nessa década. Então, né, e principalmente em relação ao controle de estoque, que hoje é todo automatizado, né, tem pessoas ali para apenas ter um setor inteiro para gerir essa parte. Então, apenas para vocês começarem
a colocar no imaginativo, né, assim como que funcionava antes, né. E aí vem essa pergunta assim também para trazer algumas dúvidas, né? O que será que acontece se uma safra, se a gente de repente a produção de uma safra inteira ela estraga? O que vai acontecer? Né? Antes de chegar no mercado ela estragou. Perde todo o investimento, né? A empresa, todo o investimento que a empresa fez até ali foi por água abaixo, né? Então, olha como que é importante, porque a gente esquece, talvez, de atrelar que a logística também faz parte da armazenagem, né? Então, ela é o coração ali da empresa, né? Pensando que ela é responsável pela entrega. Então, não adianta nada se a empresa conseguiu produzir, fabricar. Se chegou na parte da logística, ela não conseguiu armazenar e entregar para o cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, né? Ali vai, se não tiver uma logística muito bem estruturada, todo aquele empenho do negócio vai por água abaixo, né? Então, pensando aqui nessa evolução na visão da distribuição e nesse exemplo da cooperativa, a gente consegue também verificar que atualmente eles conseguem acompanhar os caminhões, né, em tempo real, tudo por computador, né, como eu falei, todo esse controle automatizado, né. Tem também o uso do GPS, drones, né, a própria rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Aí já vem na parte de controle de qualidade, né. Não sei se vocês já observaram, né, não é em todos os lugares que tem, mas até mesmo para frutas, né, hortaliças, tem códigos de rastreabilidade. Você consegue escanear e saber os dados do produtor, né, quando que foi a colheita, né? Então isso é muito, muito interessante. Passa o quê? O que o cliente final ele consegue entender quando ele tem clareza da informação, de onde que ele está comprando esse produto? Traz confiabilidade, né? Uma confiança. Ele se sente até mesmo mais entre comprar um que ele não sabe a procedência ou quando que foi, né, colhido ou onde foi, ele não vai querer comprar, né? Um exemplo assim bem específico, tá? Envolvendo outras questões. Alguns anos atrás a gente teve um acidente aí de Brumadinho, né? Que vocês devem ter visto na TV, né? Lama tóxica contaminando solos. O que depois aquelas famílias ali produtoras elas tiveram um grande problema, né? Porque não dava mais para se plantar no solo, né? Usar a água porque estava contaminada e maior parte ali da produção vinha, né, da agricultura familiar. Então, houve ali uma demanda maior do poder público, né, para ter o quê? Assistentes técnicos lá, agrônomos, outros tipos de profissionais das ciências agrárias para auxiliar a produção de uma forma com segurança alimentar, né, não utilizando o solo direto ali que estava contaminado. E mesmo tendo essas boas práticas, esses produtores, quando eles foram vender esses produtos, eles começaram a ter problemas, porque as pessoas não se sentiam seguras de comprar aquele alimento devido a aquele acontecimento, aquele acidente, né, na região. Então, será que talvez se utilizasse uma rastreabilidade, explicando, né, como que foi feita a cadeia de produção, isso também não poderia auxiliar na venda, impulsionar essas vendas desses alimentos, né, que mostrasse a garantia, né, da qualidade desse alimento? Então, assim, só para linkar algumas informações para vocês entenderem, né? E também os aplicativos aí que são um pouco mais comum, né, até mesmo em relação à identificação de algumas pragas, né, tem vários, assim, até de nutrientes, né, não vou dizer para vocês que é 100% confiável, mas só apenas trazendo aqui exemplos, né, que existe muitos aplicativos aí também para gestão agrícola, no modo geral, tá? Então, quem aí arrisca dizer, né, o que envolve a integração e tecnologia da informação? Quem quer dar um palpite aí? Do que pode ser isso?
Não? Ninguém quer arriscar? Tudo bem, não tem problema. Então, pessoal, aí... Oi? Surgiu uma contribuição da nossa turma. Tem uma pessoa? Uma pessoa corajosa? Tem, Então, vai fazer agora de pergunta. pode falar. Ô, professora, eu acredito que seja uma referência, né? Que consegue trazer essa informação para qualquer pessoa. Você se importaria se repetir aqui mais perto? Porque eu consegui escutar uma parte só. Me desculpa. Bom dia, tudo bem? Tudo. Eu acredito que seja um marketing, né? Porque através dele, ele consegue trazer a informação através de qualquer rede social. Então, Instagram, de anúncios, Facebook, WhatsApp. Então, eu acredito que seja um marketing. Uhum, tá bom. Obrigada pela participação. Tá certo. Também faz parte. É interessante, assim, é legal perguntar antes, né, porque quando a gente fala da tecnologia da informação, né, direto já vem esses canais aí que vocês estão acostumados, né, os aplicativos das redes sociais, enfim, e tá certo, né, essa parte também é muito importante. Bom, aí, pensando aí no que a colega trouxe, a gente pode pensar um pouquinho mais a fundo, que a tecnologia da informação, então o que ela fez? Se a gente tem na palma da mão ali várias redes sociais que conseguem unir a informação ou disseminar essa informação, ela permitiu, dentro da empresa, os setores trabalharem conectados, né, de forma, por sistemas digitais. Então, nessas empresas de logística que tem esses caminhões, né, que fazem a entrega do produto, todos ali ficam conectados, tem escala, né, de funcionário que trabalha de madrugada para poder o quê? Acompanhar o motorista, até mesmo para verificar se esse motorista ele está fazendo as pausas de descanso, né? Isso é importante, porque o que é muito comum quando é um caminhoneiro autônomo, né? A pessoa não faz o descanso, ela ganha ali por entrega, enfim. Isso põe em risco também a vida de outras pessoas. Será que acidentes de trabalho também não é um ponto que é importante para a gente tentar prevenir também? Porque isso gera custo para a empresa, né? Então, vem esse outro olhar também para o funcionário. Então, assim, olha quanta coisa que a gente consegue fazer, né, com a tecnologia da informação. E a integração, ela vai envolver justamente esse envolvimento com os setores. Então, uma coisa está ligada à outra, né? A integração e a tecnologia ali da informação. E aí, nessa reorganização funcional, né, a gente pode incluir que as funções, então, das produções, elas compartilham ali as responsabilidades para a logística, né? Quando não tem essa organização da logística bem estruturada, cada setor, né, acaba trabalhando independente, né? Mas aí a ideia é que se todos trabalharem em conjunto e repassar para a logística, né, tudo fica certo. Mesmo numa situação ali, como o exemplo que eu coloquei, ó. E quando falta soja no estoque, né? Aí o sistema avisa, né? Seja qualquer sistema ali integrado que está junto com a informação. A logística organiza o transporte, né? O armazenamento se prepara e a indústria ajusta a produção. Então, todos os setores têm que se conversar, né? É bem importante essa integração das informações. Aí a gente vem para o gerenciamento de cadeia de suprimentos, né? Então, ele, nesse contexto aqui da cooperativa, ou até mesmo em outra escala, né? A cadeia de suprimentos ela vai conectar o campo ao consumidor. Então, o objetivo é reduzir o custo ao longo da cadeia, considerando a exigência do cliente, seja o insumo in natura ou beneficiado, né? E os desafios? Ele vai incluir vários, né? Inclui desde a terceirização, a falta de controle, ou como eu dei o exemplo,
em relação a acidente de trabalho, né, qualquer outro fator adicional. Pode ser uma estiagem, né, o período de estiagem. Então, tem diversos desafios aí pela frente. Ok. Então, qual que é o objetivo dessa gestão em rede, né? Gerenciar essa cadeia integrada? Entregar o produto certo, né? No lugar certo, na hora certa e com qualidade. É simples, mas não é fácil de conduzir, né? Dentro de uma empresa, principalmente em grande escala, mas é possível. E como eu comentei, já iniciei ali atrás, né, essas dificuldades que vocês vão encontrar, principalmente para quem vai trabalhar com produção agrícola, né, que é chuva atrasando colheita, né, o preço do combustível, estradas ruins, as perdas de grãos ou, né, qualquer outra produção, aumento do preço dos alimentos, estiagem, geada, né, então é por aí que vai ocorrendo essas dificuldades. Então, mais uma perguntinha para fazerem vocês pensarem. Então, qual é o principal desafio do controle da produção? O que vocês conseguem entender e me dizer? Temos uma aluna que vai contribuir. Oi? Tem um aluno para contribuir? Tá bem. Pode falar. Eu acho que seria a falta de comunicação e de organização. Seria isso. Perfeito. Também. Muito bem. Mais alguém quer contribuir? Não? Tá. Mas pode ser mesmo, com certeza, né? Os ruídos de comunicação, como a gente chama, né, dentro da administração, pode ser, né? Ou ruídos, ou a falta, né, do repasse, né, para os superiores. Às vezes a pessoa identifica algo, né, dentro que já está tendo problemas, não reporta, né, ao superior. E também tem um outro fator importante, né? Tem o efeito da própria demanda, né, dentro do mercado, né? Então, no agronegócio, então, controlar a produção vai ser sempre um grande desafio, né? E aí a demanda dos produtos, elas podem também variar de acordo com ao longo do ano. Principalmente assim, se vocês vão trabalhar com monocultura, vai ser um desafio maior. Porque lá na gestão em agricultura, né, quem está fazendo essa disciplina vai entender que existem algumas culturas que a gente não consegue conduzir no ano todo, né? No máximo ali 2 safras, né? E o restante do período é o que? Estocagem, né? Então, e aí se tem algum problema no estoque, né? O armazenamento não foi feito de acordo, aí houve alguma questão com problema de umidade, temperatura, você pode se perder esse estoque e você não tem um insumo para trabalhar, para beneficiar, né? Então, além disso, os próprios fatores que a gente não tem controle, como o clima, né? O transporte que a gente comentou, quando tem greve dos caminhoneiros ou o próprio preço ali do combustível sobe, né? Então, tudo isso impacta diretamente aí nesse controle, né, da distribuição. Perdão, da produção. E aí a gente começa a pensar um pouquinho melhor aqui das redes de suprimentos, né? Então, a rede de suprimentos, ela vai conectar todas as etapas da produção até a chegada lá do produto ao consumidor final. E no agronegócio, a gente pode lembrar dos produtores, as cooperativas, indústrias, transporte, armazenagem e a distribuição. Vou trazer um pouquinho aqui para vocês como funciona na Coamo, tá? Na Coamo, a gente tem desde lá da produção agrícola,
passa para armazenagem, né, em grandes silos. Eles também beneficiam por meio da industrialização, mantém ali uma cadeia muito forte em transporte. Também, quem já foi aí no mercado, depende do local, mas eu acho que eles são um pouco mais fortes na distribuição aqui no Paraná. É bem comum, né? Você vai lá no mercado e encontra um óleo de soja, né, ali da marca Coamo, né? Então, além de ter no supermercado, né, no varejo local, também fazem exportação. E até a mesa aí do consumidor final, tá? Então, eles participam de todo, eles têm uma rede integrada muito bem consolidada. E para vocês, né, que jovens profissionais, né, qual é esse desafio, né? Quais esses desafios atuais? Antes o slide estava definido como desafios futuros. Comecei a ler para revisar ali o conteúdo e pensei, não é mais desafio do futuro, é atual, né? Nós já estamos utilizando a inteligência artificial, né, aprimorando para trazer de uma forma coerente também, né? A agricultura de precisão já tem alguns, né, já um pouco mais de uma década aí, muito bem consolidado, tem municípios muito menores, já conheci uma em 2017, eu fui numa cidade chamada Tupanci, no oeste do Paraná, fiz lá um curso, né, de agricultura de precisão, uma cidade super pequenininha, né, que a própria prefeitura ela conseguiu ali ter uma parte do governo para ter essa tecnologia, né, e dar assistência a pequenos produtores. Então, já é possível pensar também em agricultura de precisão para pequenos produtores, né? E sustentabilidade vai ser desde alguns anos, né? Mas agora é mais certo, né, que é necessário produzir com sustentabilidade, ligando não só a questão de meio ambiente, mas de redução de custo, redução de desperdício, pensando nos direitos humanos, né? E aí vem a logística verde dentro da própria área aqui de logística e tudo isso ligado, né, a questões de mudanças climáticas, né? Porque, na verdade, hoje a gente já está em período de adaptação climática, né? Então, é necessário sempre pensar em como fazer, né, para reduzir e ter essa utilização aí dos recursos naturais de forma renovável, né? Porque senão vai ser cada ano mais complicado e desafiador. Então, pessoal, lembra que eu comentei com vocês sobre a atividade que nós vamos construir juntos, o trabalho final que vocês vão fazer, que eu solicitei para separarem os grupos? Não sei se foi possível vocês já pensarem quantas pessoas que vai ter nesse grupo. Já conversaram? Alguém consegue me dizer se já separaram o grupo de trabalho? Tá, então... Pronto, a gente vai se organizar ali certinho, eu passo a relação dos nomes aí. Não, tranquilo. Aí, assim, a proposta hoje é o quê? A gente já começar a fazer uma atividade na sala, né, para dentro desse conteúdo que começamos a conversar, né, da aula passada e dessa. Por quê? Não vai ser para entregar agora, né? Vai iniciar, aí já definir. Então, definir os grupos, tá? Para escolher o tipo da cultura, dentro dessas culturas que a professora colocou aqui, que tem lá no site da Embrapa de macrologística, porque vai ser a construção para coletar dados lá do site, né, para a gente trabalhar. E aí tem algumas perguntas em relação ao funcionamento da logística no agronegócio, tá? Então, para não ficar, talvez vocês não consigam se organizar agora, então assim, até amanhã eu posto, aí vocês já vão pensando nos grupos, né? Tem que ver
Dependendo de uma escola, talvez possa ser feito só em dupla, para funcionar melhor. Aí vocês vão escolher uma dessas culturas, né, ou no caso o insumo ali também, e explicar de forma simples, né, como esses produtos agrícolas eles chegam até o consumidor final, pensando na logística, né, desse agronegócio. E aí vão responder essas perguntas, tá? Mas aí eu vou postar, eu acho que é melhor eu postar amanhã e vocês se organizam, tá? E aí qualquer coisa, se ficar dúvida, a gente tira as dúvidas na próxima aula. Pode falar, Emily. Porque daí vai postar atividades e tudo mais. Talvez seria interessante postar ali uma aba só para a gente inserir lá no grupo. Tá bom? Tá. Tá bem. Sem problemas. Consegue organizar direitinho, onde daí todo mundo fica visualizando daí um pouco do tema. Tá. Tá bem. Ok. Então tá, a gente vai passar agora para a segunda parte do conteúdo. Não se preocupem que aí eu vou incluir, mas é só para falar para vocês que vai ficar melhor assim. Aí a gente consegue usar o período da aula para desenvolver o trabalho. E aí tudo que a gente já vai dos conteúdos que vai sendo discutido na aula, vocês já conseguem desenvolver o trabalho, para não ficar um trabalho muito extenso para o final e aí acabar esquecendo ali o que debateu em sala, então acaba sendo um exercício de fixação também. Pode falar. Quantas pessoas estão no Então, tem que verificar de acordo com a quantidade da turma, porque eu ainda não tenho relação da quantidade. Um colégio está com 6 alunos, o outro está com parecendo mais ou menos 20, então depende. Pelo menos, assim, para não ultrapassar ou repetir ali os temas, né? Então, dependendo, 4 pessoas ou menos, vai ter que ver, Emily. Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 temas, tá? Então, eu acredito que é bem tranquilo aí, não vai nem repetir o tema por grupo. Não tem problema sobrar os temas aí? Não, não tem problema. Melhor sobrar do que repetir, tá bom? Então, aqui, pessoal, continuando o raciocínio, ainda como exemplo a Coamo, a gente vai iniciar a parte dos canais de distribuição 1. Então, para quê? Para compreender melhor esses canais de distribuição, conhecer a integração na cadeia de abastecimento. Então, o que é, né, a distribuição em si? Então, a distribuição ela é a ação ali de espalhar os bens, né, de consumo em diversas direções. As empresas, né, têm que desde aprimorar e desenvolver os produtos, buscam distribuí-los rapidamente como estratégia de manter sua participação no mercado. Um exemplo bem claro, a Shopee, né, o pessoal compra, né, e talvez o que na maior parte do que a gente escuta por aí, as pessoas não gostam às vezes de comprar porque demora muito para entrega, e aí ou quando compra e recebe esse produto rapidamente, fica feliz e acaba guardando aquele qual foi o fornecedor para sempre estar, né, comprando daquele mesmo para receber ali no período que ela mais rápido possível. Então tem essas jogadas também de marketing, né, que é importante para garantir esse consumidor final.
Então, pensando nesse contexto, os canais de distribuição eles vão atuar como os agentes de promoção ali a eficiência da marca e do produto, né? O que mais, né? Esse canal de distribuição também, ele é um sistema livre de mercado, né, que vai realizar a transferência da posse aí de produto e compreender esses aspectos econômicos, né, da relação para desenvolver o quê? Né, operações eficientes que garantam a entrega e o prazo, né, dentro de um custo ali competitivo também. Então, acaba fidelizando esses produtos, esses consumidores finais, não só pela entrega rápida, mas também, né, ganha ali quem tiver o menor custo, né. Aí, pensando aqui no exemplo da Coamo, Professora Amanda, pode falar. esse slide aí tem que copiar? Oi? Esse slide aí é para os alunos copiar? Não. Não, mas assim, é aquilo, né? É importante fazer, gente, anotações do que a gente vai conversando, ter esse hábito. Depois, né, como que vai ser a revisão? Vai só fazer a prova com a revisão que vai ser apenas falado na aula? Porque a revisão vai ser uma aula antes da prova, não vai ser um dia antes, né? Então, é importante anotar o que a gente vai debatendo, as atividades, né? Porque senão depois não vai lembrar do conceito. Enfim. Ok. Então, pessoal, aqui, tá. Vamos pegar em exemplo real, né, do canal de distribuição da Coamo. Então, da produção do campo até o consumidor final, o que vai acontecendo? Então, vem lá a produção do campo, né, tem, óbvio, os cooperados, né, que fazem participação, que produzem os grãos e outras culturas. A atividade, onde envolve a atividade de logística, desde o planejamento da produção, né, o que eles têm de diferencial? Eles promovem assistência técnica para os cooperados deles. Por que eles fazem isso? Para ter o quê? Uma qualidade, né? Ter um padrão de qualidade. Se eles têm lá, vamos supor que sejam 100 cooperados, eles vão ter que gerir também de forma que a produção, ela consista num padrão, né? Porque ela depende disso para ter lá o produto final com a mesma qualidade, né? Porque senão um produz 1 tonelada, o outro 10, não é interessante, né? Então, por isso ele também promove assistência técnica. Essa assistência técnica, ela vai desde a parte da questão da qualidade do solo, né? A qualidade da planta, né? Em relação aos insumos agrícolas, em tudo. Depois, o próprio fornecimento dos insumos, né? E também padronizando o tipo de colheita, como, né, ali sendo feita. Depois, né, vem o recebimento e armazenagem. Então, eles classificam, né, esse produto, armazenam o produto nas unidades adequadas. E aí a gente, dentro da logística, vem recebimento, classificação, a secagem, armazenamento, o próprio controle de qualidade para observar se todas as atividades anteriores, né, se foram feitas adequadas, se faltou algo, né, ou o que ocorreu, houve uma situação climática, né, o que houve naquele período que acabou caindo a qualidade desse produto, né? Então, é nesse momento também que percebe-se ali quais os ajustes que têm que ser feitos. Depois vem para o processamento industrial, né? Que parte da produção vai ser processada. Só um pouquinho. E esse processamento também é feito por quê? Pela participação de indústrias que são cooperadas, tá? Então, pensando assim, na cooperativa como todos aí fazem parte da cooperativa, não é terceirizado, tá? Então, desde a industrialização, desde o produtor, desde a parte da armazenagem, né? E aí, né, o que mais? Depois vai ser feita a transformação da matéria-prima, que a gente chama o beneficiamento, né, do insumo agrícola,
Ali vai produzir o óleo, o farelo, as rações, né? Ou até mesmo a torragem do café, né? Entre outros. Também sempre tendo ali o controle de qualidade, né? Depois, na etapa 4, vem para distribuição. Os produtos eles são distribuídos ali para diferentes tipos de mercado, né? E aí entra na parte logística, gestão de estoque, separação de pedido, carregamento, roteirização de entrega. Olha quanta responsabilidade dentro da logística, né? Porque a gente pensa que a logística ela é só a distribuição, mas aqui nesse sistema ele está totalmente integrado, né, eles, desde o início até o fim. Por isso que são muito bem consolidados, né? E aí vem a parte também na unidade da etapa 5, a comercialização e exportação. Então os produtos eles são enviados para o mercado interno e externo, né? Então entra aí na parte da logística ainda a negociação, toda a documentação para exportação, né? Esse transporte internacional, será que é fácil, né? É bem complicado, tanto aéreo quanto dentro ali dos portos, né? Tem todo um preparo de controle biológico, né? Porque se não é feita uma fumigação, né, um controle químico biológico, a gente pode acabar enviando, né, um micro-organismo que pode desenvolver uma doença e assim por diante, né? Então, assim, é um controle muito rigoroso, né, não só de qualidade, mas também de segurança, assim, biológica, né? É bem amplo. Depois, né, todo esse desembaraço aduaneiro também, que é lidar, né, com as próprias leis, né, de outros países. E, por fim, o consumidor final, né, que vai chegar ali tanto no Brasil ou no exterior, né? Então, a entrega para o cliente final, o pós-venda e relacionamento, né? Então, toda essa parte aí não para de ter essa demanda dentro da logística, tá? Qual o benefício maior, né? Você imagine o trabalho que é estar dentro de um lugar de logística dentro da Coamo, né? Mas olha que interessante, os benefícios, né? E esse impacto dentro do modelo da Coamo, ele vai desde a geração de renda aos cooperados, né? Porque todos ali fazem parte dentro da cooperativa. Tem esse desenvolvimento local e regional, porque garante, né, com que as pessoas continuem trabalhando, fidelize também os trabalhadores, né, que sejam bem remunerados, tenham benefícios, né, uma expansão de mercado, porque consegue, né, trabalhar tanto aqui nacionalmente como internacionalmente, e tem a sustentabilidade em toda a cadeia, né, porque tem esse acompanhamento lá, desde da assistência técnica ao produtor, que todos sabemos aí como é difícil, né, ter uma condução de uma produção rural com tantos problemas, assim, que não tem como ter controle total, principalmente em relação a clima, né. Então, tendo esse assistente técnico lá junto ao produtor, sem ter um adicional de custo, viabiliza muito, né, a produção. Tá? Então, só para frisar, né, que é um modelo cooperativo que valoriza, né, o produtor e investe na comunidade, promovendo assim esse desenvolvimento sustentável, né, em toda a cadeia. Então, é um excelente exemplo aí de canal de distribuição integrado. Então, eu vou passar um videozinho para vocês, né, da Coamo, que é bem interessante, só para unir tudo que foi dito até agora. Ouvindo aí o relato, né, do diretor de logística da Coamo, o que vocês sentem? Que é uma empresa ou melhor, um exemplo de sucesso em relação a tudo que ele trouxe, o que a gente conseguiu observar? Não? Tá ouvindo? Não? Nenhum deles está ouvindo, Rodrigo.
Ouvindo? Ainda não. Estão. Teste, som. Quer que ele ligue e desligue, Rodrigo? Não? Aham. Ok. Pessoal, agora sim, né? Ok, então tá. Eu perguntei o seguinte, né? Com tudo que a gente conversou até agora a respeito da Coamo, né? E o relato aí do diretor de logística, o que vocês acreditam, né? Que é uma empresa que obteve sucesso? É um exemplo de sucesso? Ou vocês acham que não? Passa segurança, né? Dá vontade de comprar, continuar comprando os produtos deles. Pelo menos é isso que eu sinto, né? Então, é muito interessante, assim, conhecer, né? Peraí. Vocês observam o slide? Tá. Então, importante, né, trazer como exemplo aí a própria Coamo, né, como uma rede aí paranaense, né? Por quê? Diferente até mesmo de alguns modelos que a gente tem, né, dentre a história, assim, né, em relação à industrialização, né? Então, é um modelo aí que visa não só um bom sucesso, né, como empresa em si, mas também tem um papel moral importante, né? Então, divide aí os resultados entre os produtores, fortalece os pequenos e médios agricultores, né, gera empregos regionais, né, incentiva a assistência técnica, promove esse desenvolvimento local, né? Então, ou seja, o canal lá de distribuição ele não beneficia apenas a empresa, né? Mas toda essa cadeia produtiva. Então é importante quando, claro que nem sempre a gente consegue escolher os trabalhos, né? Mas assim, observar também quais são os modelos, né, de indústria ou de emprego que a gente tem de exemplo, né? Por que que eu falo isso, né? Antes é muito comum, quando vamos procurar dados, vir exemplo lá do Ford, do Fordismo, né, em relação à produção. E aí, como também estamos dentro do curso aqui de técnico de agronegócio, eu obviamente trouxe, né, um exemplo aí para vocês voltado para o agronegócio, mas principalmente um exemplo nacional, né, de sucesso, porque senão a gente fica só vendo atores aí que vieram muito antes na história e que também não teve um papel muito positivo, digamos assim, moralmente, tá? Porque houve muitas situações ali que não vem ao caso. Mas enfim, preferi trazer esse exemplo aí que é muito tem uma dinâmica melhor dessa integração, tá? Então, né, novamente, né, essa logística da Coamo, ele conecta esse produtor rural ao consumidor final, isso fica claro, né, deu para entender muito bem ali o caminho, né, tem essa transparência, né, seja ali pelo meio do armazenamento, do transporte e a própria distribuição organizada, né, garantindo então essa eficiência econômica e valorizando os cooperados, no modo geral, tá? Aqui, né, também tem duas tabelas que a gente pode trazer algumas informações importantes. Então, num canal de distribuição tradicional, o que vai ser encontrado, né? Geralmente, assim, pensando produtor e consumidor final, tá? Bem específico a agricultura, tá? Então, geralmente, a etapa do canal tradicional vai ter lá o produtor, né? E ele vai ter uma produção individual, o foco vai ser na colheita e a venda para intermediários. Esse intermediário pode ser também, como eu falei, uma feira,
né, que vai ligar ali o produtor, o consumidor final. Mas aí qual o problema? Ele vai ter um gasto maior com assistência técnica, ou às vezes ele não vai, na maior parte das vezes, não vai ter assistência técnica, né? Não vai ter esse aparato mais técnico ali para conseguir ter o quê? Um padrão de qualidade, né? Então ele vai estar mais suscetível a passar algum problema, seja ambiental ou até mesmo físico ali por técnico, né? Uma falha mecânica, como a gente viu lá que o diretor comentou, se o produtor ele já tem, né, um padrão até mesmo de maquinários, né, e afins, se estraga, ele já tem um técnico para fazer a troca dessa peça, né? Então, o produtor individual, ele vai ter mais esse problema para resolver sozinho. E aí, na segunda etapa, então, vai o atravessador intermediário, então, além dele ter que se preocupar com a produção, né, e a qualidade desse produto, também vai ter que ser a pessoa a garantir esse cliente final, né, para poder vender de uma pequena escala. Nem sempre ele vai conseguir, né, ali um consumidor final que vai comprar em uma grande quantidade. O que isso traz? Não consegue ter uma consistência até mesmo rentável, né? Então, se ele tem todo mês uma meta ali de, vamos jogar bem acima, né? 5 toneladas, um exemplo. Bem acima, né? Mas assim, só para vocês entenderem. E aí, sem uma meta, ele fica à mercê. Pode ser que um mês ele venda 500 quilos, né? Ele nunca vai saber o valor que ele vai receber no mês, né? Então, é muito mais garantido ele estar dentro do meio ali da cooperativa, que ele vai saber exatamente o quanto que ele tem que entregar e o quanto que ele vai receber. E mesmo que, voltando, né, ele não atinja aquela meta, existem o quê? Seguros agrícolas, né, em uma situação que há um problema ambiental, seja estiagem, né, ou até mesmo muitas chuvas, né. Então tem essa garantia também. Aí depois na questão do atacadista, né, também essa compra em grandes quantidades, né, para distribuir para o varejista ou indústria. Então ele mesmo que vai ter que fazer o armazenamento, a movimentação, vender, né, achar uma forma de vender em grande escala, né, e ter esse foco na distribuição. Depois, como varejista também, né, vai revender esses produtos em menor quantidade, né, direto para lojas. Então, imagine, ter que cuidar de todos esses pontos, né, até o consumidor final. Então, ou seja, vai ter uma gama maior de intermediários, né, vai ter que terceirizar muito serviço, ou ter mesmo que pagar, né, mão de obra para poder conseguir entregar todas essas etapas. Vai ter um maior tempo de negociação e entrega, tem uma menor margem de lucro, né, para o produtor e menor rastreabilidade e integração, tá? Então, assim, todos aqueles desafios que são possíveis de entender ali que na cooperativa passa, mas pela integração já tem mais setores, né, fica mais consolidado, o benefício, né, dentro da vantagem da distribuição na cooperativa vem menos intermediários, né, um maior valor para o produtor, vai ter uma garantia ali de um lucro, né, mensal, mais eficiência ali logística, a rastreabilidade e a qualidade, né, e o desenvolvimento regional e sustentável. Tá? Então, dentro dessas complexidades, né, das relações aí da distribuição, os gestores, né, que podem ser de vocês futuramente, né, precisa entender que essas características econômicas, né, e as relações entre os agentes para planejar e programar uma estrutura eficiente de operação. Então, o principal é realmente o planejamento, né? Se vocês conhecerem, lembrarem, né, de como fazer esse planejamento bem estruturado, entendendo melhor todas essas características,
vai melhorar essa relação, né, e trazer eficiência como um todo. Então, a estrutura aí, como a gente comentou, pode se passar também numa sequência entre entidades, né, que vão facilitar essa produção em cadeia, na distribuição. Em algumas situações, para uma agricultura familiar, também envolve distribuição para o governo, né? Tem alguns produtores que fazem o quê? Tem lá, participam, né, de um plano, né, para a entrega desses alimentos, para quê? Para alimentar a escola, né? A maior parte da produção para a escola, né? E isso é interessante também, né? Mas, assim, só para relembrar alguns lugares que a gente não comenta tanto, né? Que é possível fazer essa distribuição também, né? Que não somente para o consumidor final. E aí, dentro ainda dessa cadeia de abastecimento integrada, né, vem esse conjunto de empresas, né, que executam diferentes processos e vão fornecer os produtos e serviços e atendo às necessidades do cliente. Então, num contexto geral, é para buscar reduzir os custos do abastecimento, né, e envolver a colaboração de uma forma estratégica, porque empresa a gente vai sempre visar o quê? As formas estratégicas, né, e de eficiência de operação. Aqui também no final a gente consegue entender melhor que cada etapa, né, ela funciona dentro da cooperativa, seja ali a assistência técnica, com a orientação agronômica, o planejamento, a produção, né, o que ela vai relacionar para a logística? Vai padronizar a produção, melhora a qualidade, ajuda a prever a oferta de produtos, né? No fornecimento de insumos, fornece ali a semente, fertilizante, defensivo, máquina. E aí para a logística, o que isso vai impactar? Começa antes do plantio, né? Então a cadeia da logística ela vai começar lá, porque a logística vai ser o responsável por entregar também esses insumos aos produtores, né? Então, além de organizar esse abastecimento rural, tá? Da produção rural. E na produção agrícola, os cooperados eles vão realizar ali o cultivo, né, específico. Depois, relacionando com a logística, vai representar o início dessa cadeia de abastecimento agroindustrial. Depois, no próprio recebimento e armazenagem, esses produtos recebidos, eles vão ser classificados, armazenados, né, controlada a temperatura para não ter umidade, tem que estar sempre seco, né, tem que ter o controle biológico ali que eu comentei, né, dos armazéns, né, da cooperativa, porque atrai muitos roedores também, né, e imagina, se o seu produto que está sendo armazenado ali acaba tendo urina de rato, né, o que pode levar para as pessoas, né, doenças, né. E o que relaciona com a logística? Reduz as perdas, né? Controla o estoque, melhora o escoamento da safra, porque aí também vem o transporte, né? E a própria industrialização. Então, vai produzir, vai transformar esse insumo, né, né, vai beneficiar, não vai transformar ele num produto final. Seja ele o óleo vegetal, o farelo para fazer a ração, né? Ou café industrializado e outros produtos. E aí, para a logística, vai agregar valor à matéria-prima, e isso vai ampliar também a eficiência no quê? De conseguir clientes também, que lembra que faz parte da logística, né? E aí a gente começa a finalizar na distribuição e exportação. Então, esses produtos, eles vão seguir para o mercado, interno ou externo, seja lá, né, por terra ou por ferrovia, né, os portos, né, eles, por exemplo, já têm aí 3 terminais, eu estava pesquisando, como esse vídeo é de 2018, né, eles já estão já tem o terminal próprio e ainda mais os arrendados, né, e tudo isso integra lá com a logística, né, em relação ao próprio transporte, essa distribuição e logística internacional também. E o consumidor final, né, esses produtos eles vão chegar ao mercado, né, como vimos antes, né, e aí vai finalizar essa cadeia logística, né, abastecendo aí o mercado e garantindo que esse produto chegue à mesa do consumidor final. Então, pessoal, como já está finalizando, que eu estou vendo o Danilo aí também à frente,
Vocês saem para outra aula 9h05 ou 9h10? A gente não tem. 9h10? Vocês da Arthur 9h05 ou 9h10? Tá. Então, como falta 5 minutos, a gente retoma na próxima aula. Veja, vocês conseguem anotar essa pergunta, e aí pode usar esses 5 minutos aí que resta da aula, né, para conversar em dupla, e aí responder. Na próxima aula a gente retoma daqui. Então, quais são os objetivos da cadeia de abastecimento integrada? Lembrando que a cadeia de abastecimento integrada é todo esse exemplo que a professora trouxe, né, da cadeia de logística ali da Coamo, tá? Você pode voltar só um pouquinho no slide anterior? Claro. Uhum. Por favor? Claro, claro. Obrigada, pode passar. Aí a gente finaliza mesmo e daí a parte dessa pergunta na próxima, é isso? Isso, aí na próxima aula a gente já inicia, né, com a participação, para ver o que o pessoal conseguiu assimilar, do que foi, né, conversado hoje, e retomamos o restante do conteúdo. Tá bom? Aí eu fico aqui ainda até finalizar, né? Quem já estiver saindo, agradeço a participação, né? É isso.